E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma videoaula. Vou trazer para vocês dessa vez aqui a correção da atividade que eu passei na última aula e aproveitar, vamos dar continuidade ao estudo dos triângulos, certo? Então vamos lá. Nessa primeira questão, ele pede para verificar em cada caso se é possível a gente construir um triângulo com esses três segmentos que estão aí, né? Então olha só, relembrando a última aula, para que seja possível, a gente tem que lembrar que cada lado tem que ser maior do que a diferença dos outros dois e menor do que a soma dos outros dois lados, tá? Então a gente tem que fazer esse teste com cada medida que está aqui. Então primeiro a gente vai testar o 15. Será que o 15 é maior que 10 menos 8? É sim, beleza. E o 15 é menor do que 10 mais 8? É, então beleza. Agora bora pro 8. Eu vou seguir a ordem, tá? 15, 8, 10. Vou testar os três. 8 é maior que 15 menos 10? Sim. 8 é menor que 15 mais 10? Sim. Beleza. Vamos para o próximo agora. 10 é maior que 15 menos 8? Ok. 10 é menor que 15 mais 8? Ok. Então, a letra A, vimos que foi possível, né, a gente formar o triângulo com essas três medidas. Agora, olha o que acontece na letra B. No primeiro teste já falha. Ó, 21 tem que ser maior que 14 menos 7. Beleza. Só que observe aqui, ó. 21 tem que ser menor do que 14 mais 7. Só que 14 mais 7 é 21. Então aqui, ó, 21 é igual a 21. Não pode, porque tem que ser menor. Então já furou aqui no primeiro teste. Então a gente já sabe que com essas medidas aqui da letra B não será possível formar um triângulo. Beleza? Vamos para a letra C. Acredito que na letra C acontece a mesma coisa. Observe. 12, ok, é maior do que 6 menos 4. Mas observe, 12, será que 12 é menor do que 6 mais 4? Não é, porque 6 mais 4 é quanto? 10. Então, falhou no teste. Então, consequentemente, com essas medidas também não é possível, tá, a gente construir um triângulo, ok? Questão 2. Vimos também lá na última videoaula como é que a gente resolve essa situação, né? Onde ele te dá duas medidas do lado e pede para identificar entre que números esse terceiro lado tem que estar. Então a gente vai utilizar essa regrinha aqui, observe, ó. O x ele tem que ser maior do que a diferença entre 8 e 4, 8 menos 4 é 4, e também o x tem que ser menor do que 8 mais 4, que é a soma, 8 mais 4, 12, ou seja, o x tem que ser um valor entre 4 e 12, questão bem tranquila, né? Letra B, fazer a mesma coisa, ó. O x vai ter que ser maior do que 10 menos 6, como está aqui, e 10 menos 6 é 4, e o x tem que ser menor do que a soma entre 10 e 6, que é 16. Então, tá aí. Então, o x tem que ser um valor, tá, que fique entre 4 e 16. Continuando aqui, pessoal, letra C, né? Agora, fazendo com essa situação aqui, então, mesma coisa do anterior, não é isso? O x tem que estar entre a diferença e a soma dos outros dois lados, aqui no caso 8 e 5. 8 menos 5, 3 e 8 mais 5, 3. Então, questão bem batida já, né? Espero que você já tenha entendido essa parte. Próxima situação, ele traz um triângulo ABC, onde ele afirma que AB é congruente a AC. Então, isso aqui já caracteriza um triângulo isósceles. Consequentemente, esse ângulo aqui é igual a esse. Não é isso? Então, quer dizer que x é igual a 80. Tá? Então, aqui traz à tona a importância da aula, né, que eu trouxe para vocês aí no último vídeo, beleza? E na letra B, ele pede para a gente classificar esse triângulo em relação à medida de seus lados e quanto à medida de seus ângulos. Em relação aos seus lados, eu já comentei, né? Tem dois lados iguais, ele tem que ser o quê? Isósceles. Em relação aos seus ângulos, observe que as três medidas elas são menores que 90 graus. Então, quando isso acontece, nós dizemos que o triângulo é acotângulo. Ok? Próxima situação, qual é o menor lado desse triângulo? Justifique sua resposta. Então, como vimos também na última aula, se eu quero o menor lado, eu procuro o menor ângulo. Ó. Quem é o menor ângulo? 20 graus. O menor lado vai ser oposto a ele. Quem é o lado oposto a 20? Então, é o lado que? BC. Por último, letra D, você concorda que todo triângulo que tem dois lados congruentes também tem dois ângulos internos congruentes? Justifique sua resposta. Isso aqui também vimos na última aula. Isso aqui é a característica de um triângulo que? Isósceles. Beleza? Tranquilo? Questão 4. Em um triângulo isósceles, ó, ABC, tá, de base BC, os ângulos da base, então esses aqui são os ângulos da base. Lembra que no triângulo isósceles, como vimos na aula anterior, tá, os seus ângulos da base são iguais. Então a gente vai utilizar isso aqui para resolver a questão, tá? De acordo com as medidas de seus ângulos internos, qual é a classificação desse triângulo?
Então vamos lá. Então lembra, como ele está dizendo que isso aqui é um triângulo isósceles e esse aqui são os ângulos da base, quer dizer que essas duas medidas são iguais. Por isso que eu peguei o 4x menos 20 é igual a 2x mais 10. Feito isso, é só resolver a equação de primeiro grau. Esse 2 aqui foi para lá negativo, diminuiu do 4, por isso que ficou 2. E esse 10 que está negativo foi para lá positivo. E aí somou com 10 e ficou 30. 30 dividido por 2, 15. Então eu descobri o valor de x. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que substituir o valor de x nessas medidas aqui para descobrir o valor de cada ângulo. Observe. Ó, esse aqui é o valor de x, ó, tá vendo? Detalhe importante. Como essas duas medidas são iguais, gente, eu não preciso perder tempo de substituir nas duas. Você escolhe a que você julgar mais simples. Eu escolhi essa de cá, tá vendo? Ó, 2x mais 10. E aí eu troquei o valor de x pelo valor que nós encontramos aqui, que foi 15. Aí 2 vezes 15, 30. Mais 10, 40. Observe o desenho. Nós temos um triângulo isósceles, onde os ângulos da base, tá? Cada um mede quanto? 40, acabamos de descobrir. Lembra que o triângulo isósceles, me desculpe, possui os ângulos da base de medida de iguais. Então, e a gente tem que lembrar também da última aula que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, se aqui já tem 80, esse ângulo do vértice vale 100 graus. Só que, além disso, ele pede para classificar em relação aos ângulos internos. Aí eu olho os ângulos internos, observe, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é superior a 90 graus. Então, quer dizer que esse triângulo é um triângulo obtusângulo, certinho? Então, aqui ele pede para descobrir o valor de x na questão 5, e ele não fala nada sobre o triângulo, então a gente vai levar em conta apenas que a soma dos seus ângulos internos é igual a 180. Então foi o que eu fiz, ó. Primeiro ângulo, 2x, tá vendo? Mais x mais 30, mais 2x menos 20. Agora fica uma equação de primeiro grau, ó. 2 mais 1, 3x, mais 2x, 5x. 30 menos 20, 10. Esse 10 que está positivo subtrai o 180, que fica 170, não é isso? E por último, o 5 vem dividindo 170. Então, x é igual a 34. Observe que nessa questão, ele não pede o valor de ângulo A, B e C. Ele só está pedindo o valor da incógnita, ou seja, ele só quer o valor de x. Letra B, a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Os ângulos internos, ó, tem que ser igual a 180, tá vendo? Ó, 2x mais 20 mais x mais 100 é igual a 180. Então, resolve a equação de primeiro grau. 3x mais 120, né, que é 20 mais 100. 180 menos 120, 60. Dividir aqui por 3, não é isso? X é igual a 20. Beleza. Só que falta descobrir o y. Só que nós vimos também na aula anterior que em um triângulo, a soma de um ângulo interno mais o seu ângulo externo, isso aqui tem que fechar quanto? 180. Ora, se x já é 20, para 180 está faltando quanto? 160. Questão 6, né? Em um triângulo isósceles, importante comentar isso aqui, vou até circular, a medida do ângulo do vértice é 40% da medida de cada ângulo da base. Calcule a medida dos ângulos internos e externos desse triângulo. Então, aqui traz à tona a importância da aula anterior, né, das propriedades e definições que foram citadas, né, sobre o triângulo isósceles, certinho? Então, vamos lá. Estou trazendo um desenho para vocês para ilustrar a situação. Como ele é isósceles, observe que os ângulos da base são iguais, certo? Então, vou chamar aqui de x e de x. E de y aqui seria o ângulo do vértice. E aí ele quer descobrir essas medidas internas e as externas, que eu estou chamando aqui de A, B e A. Raul, por que aqui é A e aqui também é A? Ora, como esse ângulo aqui e esse aqui são iguais, é óbvio que os externos também deles vão ser, né, gente? Então, vamos lá. Vamos para a primeira informação que ele disse, ó. O Y, que eu chamei de ângulo do vértice, é 40% do ângulo da base, que no caso é 40% de x. Como é que eu escrevo essa sentença, tá, de forma matemática? Primeiro, o 40% eu escrevi na forma decimal, que é pegar o 40 e dividir por 100. E o de, ele vira multiplicação. Então, y é 0,4x. Aí agora, a gente vai aplicar aquela propriedade que diz o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a quanto? Ó, 180. Então, foi o que eu fiz. Ó, 2x mais y, só que quem é y? Ó, 0,4x. Agora aqui é só resolver a equaçãozinha. 2,4x, né? Passo 2,4 dividindo, já achei que o x é quanto? 75. A partir do momento que eu achei o x, note que fica fácil para achar os demais valores. Ó, se aqui já é 75, aqui também é 75, como está lá em cima. Lembra que aqui dentro tem que formar 180 graus. Já temos aqui 150. Para 180, falta quanto? 30. Agora falta os ângulos externos. Lembra que um ângulo interno mais o seu externo tem que fechar quanto? 180. Então, cada um aqui, ó, é 105. E o último aqui vai ser 150. Beleza? Nessa questão 7, né, é algo que também foi comentado na última aula, né?
Olha só, é a característica do triângulo retângulo, né? É correto afirmar que todo triângulo retângulo apresenta dois ângulos agudos e que a hipotenusa é o maior lado? Sim. Por que a hipotenusa é o maior lado? Porque a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus, tá certo? E no triângulo retângulo nós sabemos que o ângulo de 90 graus é o ângulo que possui a maior medida. Pessoal, aqui a gente vai falar agora aqui de alguns elementos de um triângulo, né, de pontos notáveis, tá? E o primeiro que a gente vai comentar aqui é justamente a altura e ortocentro de um triângulo, tá? Então aqui está explicando direitinho, trazendo, né, a definição e tudo mais, mas eu vou aproveitar o desenho para comentar sobre essa parte aqui. Então, o que é a altura? A altura é justamente o segmento, tá, que liga o vértice ao lado oposto, formando 90 graus para esse lado, tá vendo? E é importante comentar que todo triângulo tem três alturas. Então, eu poderia pegar aqui, ó, uma altura partindo de C, ó, indo até AB. Lembrando que aqui tem que formar 90 graus. Por isso que ele está dizendo que é perpendicular, tá? Perpendicular quer dizer que forma 90 graus. Só que tem um detalhe. Tem alguns casos, observe, que a altura, tá, vai formar 90 graus com prolongamento do seu lado oposto. Observe, ó. Se eu pegar C e traçar um segmento perpendicular ao lado AB, observe que ele não tocaria AB, porque AB vai até aqui. O que você faz? Você faz um prolongamento, tá certo? Aqui seria uma outra altura, ó, se eu passar daqui para cá, tá vendo? Tem que formar 90 graus, tá, pessoal? Se não formar 90 graus, aí não é altura, beleza? Detalhe importante, né? Como eu acabei de falar para vocês que todo triângulo tem três alturas, as três alturas, observe, elas se encontram em um ponto, tá? Que a gente chama de ortocentro, beleza? Nesse caso aqui, observe que teve que fazer um prolongamento, não é isso? Beleza? Para elas se encontrarem aqui, ó. Também não tem problema. Então, lembrando, a altura é um segmento que sai do vértice e forma 90 graus com o seu lado oposto, beleza? E o ponto de encontro das alturas de um triângulo nós chamamos de ortocentro. Agora falando de mediana, tá? O que é mediana? Mediana é um segmento de reta, tá? Que liga o vértice de um triângulo, tá? Ao ponto médio de seu lado oposto, ó. O que é ponto médio? É aquele ponto, tá, que divide o segmento em duas partes iguais. Beleza? Detalhe importante. Como também todo triângulo, ó, tem três medianas, como tem esse desenho aqui, tá vendo? E eles se encontram em um ponto. E esse ponto recebe o nome de baricentro. Detalhe importante, pessoal. O baricentro também ele é conhecido como o ponto de gravidade do triângulo, tá? Por incrível que pareça, se você conseguir fazer um triângulo, sei lá, um formato de madeira, né? E você conseguir encontrar esse baricentro aqui, ó, e você apoiar a ponta da caneta nesse ponto, por incrível que pareça, ele consegue equilibrar o triângulo, tá certo? Então o ponto G aí, que é o baricentro, também é conhecido como ponto de gravidade do triângulo, tá certo? Agora falando de bissetriz, né, e incentro. Primeiro, o que é bissetriz? Bissetriz é um segmento, tá, que liga o vértice de um triângulo ao seu lado oposto. Só que detalhe, esse segmento obrigatoriamente ele divide o ângulo em duas partes iguais, ó. Tem que dividir em duas partes iguais. E mais uma vez também todo triângulo tem três bissetrizes, observe, e elas se encontram em um único ponto, que nós chamamos de incentro. Uma curiosidade do incentro é que o incentro é justamente o centro da circunferência inscrita no triângulo, observe, ó. Tá vendo? Isso aqui mais lá pra frente a gente vai comentar, tá? Isso aqui é uma informação muito importante, mas lá pra frente vai demorar mais um pouquinho pra gente usar ela. Depois que nós falamos, né, desses elementos aí de altura, bissetriz e mediana e dos pontos notáveis, né, que foram ortocentro, baricentro e incentro, estou trazendo aqui para vocês os casos de congruências que vamos trabalhar, tá? Então, o primeiro caso é lado, lado, lado. Esse é o caso mais óbvio que tem. É quando você observa logo de cara que os três lados, né, de dois triângulos são congruentes, ou seja, tem medidas iguais. Observe esse exemplo. Ó, esse triângulo aqui, ABC, tem medidas 6, 5 e 8. Tá vendo? E o triângulo FDE também, ó, 6, 5, 8. Então, quer dizer que eles são congruentes. Detalhe. Se os triângulos são congruentes, o que eu posso afirmar, pessoal? Eu posso afirmar o seguinte, que os seus três lados, né, são congruentes entre si. E, além disso, que os seus três ângulos, ou seja, os três ângulos desse triângulo, são iguais aos três ângulos desse de cá também. Isso é importante comentar, beleza? Segundo caso de congruência, LAL, né, que é lado, ângulo, lado. Observe como é que a gente consegue identificar isso. É quando você tem dois lados congruentes, tá certo? E o ângulo entre eles tem a mesma medida. Observe o exemplo aqui para a gente identificar. Ó, eu tenho aqui uma medida 5 e a medida 3,5. E o ângulo entre eles é quanto? Ó, 3,6. Observe que esse triângulo não está na mesma posição que esse, porém apresenta essa mesma característica. Ó, um lado 3,5, outro lado 5, e o ângulo formado entre eles, quanto é? Ó, 36. Então, isso garante que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, certeza que essa medida vai ser igual a essa.
Próximo caso é ALA, que é justamente o contrário do caso anterior que a gente acabou de ver, né? Agora é ângulo, lado e ângulo. O que está acontecendo aqui nesse caso, gente? Nós temos dois ângulos, né? Congruentes, observe. E entre eles, lados de medidas também congruentes. Então, observe um exemplo. Ó. Aqui você tem um ângulo 40 e um ângulo 92. E o lado entre eles é quanto? 44. Olha o que acontece com essa figura. Apesar de estar em posição diferente. Um ângulo 92, um ângulo de 40 e o lado entre eles é 4,4, que é o mesmo do outro. Ou seja, isso garante que essas duas figuras sejam congruentes. Então, quer dizer que essa medida vai ser igual a essa. E assim como essa vai ser igual a essa aqui. Ok? Beleza? Próximo caso agora, gente. Que é lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Vamos tentar entender como é que funciona esse ângulo oposto. A gente começa assim. A gente tem um ângulo aqui, tá vendo? Esse é congruente a esse. E esse lado também é congruente a esse. Agora, observe, ó. O ângulo oposto ao lado congruente, ó, também são congruentes. Então, isso aqui garante a congruência entre essas duas figuras, ou seja, eles dois têm os três lados congruentes e, consequentemente, os três ângulos. Vamos ver se a gente consegue identificar essa situação aqui. Observe, ó, ângulo, lado e ângulo oposto ao lado, ó. De novo, ó, ângulo, lado e ângulo oposto ao lado. Então, quer dizer que essas duas figuras são congruentes. Então, certeza que os seus três lados são congruentes e os seus três ângulos também entre si, tá? Vou aproveitar aqui agora e trazer aqui dois exemplos para a gente trabalhar essa parte de congruência. Observe, nesse caso aqui ele pede para descobrir o valor de x e y. Note que esses triângulos aqui eles são congruentes pelo caso lado, ó, lado, ângulo, lado, tá vendo? Ó, lado, ângulo, lado. Então, como eles são congruentes, qual é a ideia aqui para você não se perder, pessoal? É você redesenhar essa figura de tal forma que os dois triângulos fiquem na mesma posição, tá? Observe como é que eu vou fazer, ó. Tá vendo, ó? Essa medida aqui, BC, que tem um tracinho, eu botei aqui. E observe que a outra medida de um tracinho é a mesma posição, tá vendo? Ó, dois tracinhos nessa posição, dois tracinhos nessa posição, certo? Feito isso, eu consigo identificar os pares de ângulos correspondentes. O que quer dizer isso? Que ocupa a mesma posição em figuras diferentes. Então, observe, como aqui os triângulos são na mesma posição, então fica fácil. Isso quer dizer que x é igual a 30 e y é igual a 55. Então, eu sempre aconselho, né, você refazer o desenho para facilitar a identificação dos pares de ângulos e de lados correspondentes. Se você tiver facilidade, não tem problema. Ó, esse próximo caso aqui, vamos tentar primeiro identificar o caso de congruência entre eles. Observe, se eu não tiver enganado, foi o último caso que eu passei, ó, ângulo, ó, esse ângulo aqui é igual a isso, tá vendo? Observe, o lado, ó, aqui é 3 e aqui também é 3, ó. Agora, bora olhar o ângulo oposto a ele, ó, tem um tracinho, esse aqui, ó, o oposto a ele, um tracinho. Então, é semelhante pelo caso ângulo, lado, ângulo oposto. Então, se eles são congruentes, quer dizer que as suas medidas que aparecem aí, elas, né, as suas medidas correspondentes, elas também são congruentes. Então, vamos resolver essa questão. Primeiro, a dica que eu utilizei no item anterior. Refazer o desenho, colocando eles na mesma posição. Então, como é que foi que eu fiz? Ó, eu botei um ângulo de um tracinho de 90 graus nessa posição, tá vendo? Então, aqui também eu fiz a mesma coisa, ó. Feito isso, agora você distribui as medidas. Pronto, ó, 3 com 3 está aqui. Então, o que isso quer dizer? Observe que os seus lados correspondentes, ou seja, o y vai ser igual a isso aqui, certo? E observe, ó, que esse y menos 1 vai ser igual a 2x mais 2, como aparece aqui no sisteminha. Então, aqui eu vou resolver o sistema. O que foi que eu fiz? Ó? Eu peguei a segunda equação, essa aqui é a minha segunda equação do sistema, ó, tá vendo? E troquei o valor de y, ó, o valor de y eu troquei por 3x mais 2, que é esse valor lá em cima, tá vendo? Feito isso, gente, é só resolver a equação de primeiro grau. Ó. Esse 2 vai simplificar com esse 3, né? 3 menos 2 é x, tá? Aqui, o que acontece? Aqui fica 1, né? Ou se você preferir, eu posso até cortar logo direto aqui, tá vendo? Aí esse 1 que está negativo, vai para lá o quê? Positivo. Pronto, já achei o valor de x. Feito isso, eu vou lá na minha equação 1, ó. Olha só, a equação 1 está lá, tá vendo? E troquei o valor de x pelo valor que eu acabei de descobrir aqui, ó. Então, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Beleza? E por isso só, pessoal, espero que tenha ajudado. Bons estudos e bom trabalho. Abraço!